Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Princípios de Economia Política Marxista. Segunda parte, o processo de acumulação. Capítulo 6, tendência decrescente da taxa de lucro. 1. Formulação marxista da lei. Vimos no último capítulo que a acumulação do capital é acompanhada pela mecanização progressiva do processo de produção. A mesma quantidade de trabalho, operando com equipamento mais complexo e mais eficiente, pode processar maior volume de material e produzir um número crescente de artigos. Desse ponto de vista, isso significa que a produtividade do trabalho cresce continuamente. De outro ponto, significa que a composição orgânica do capital, ou seja, a razão entre o investimento em material e máquina e o investimento total, também demonstra uma tendência para crescer firmemente. Dessas tendências indiscutíveis, Marx deduziu a sua famosa lei da tendência decrescente da taxa de lucro. Já vimos que a taxa de lucro pode ser expressa em termos da taxa de mais-valia e a composição orgânica do capital na fórmula seguinte: P igual M', 1 menos Q. Segue-se daí que, supondo-se a taxa de mais-valia, M' como constante, a taxa de lucro, P, varia inversamente a composição orgânica do capital, Q. Em outras palavras, à medida que Q se eleva, P deve cair. Mas já estabelecemos que Q demonstra uma tendência crescente no curso do desenvolvimento capitalista. Portanto, deve haver pelo menos a tendência de que P caia. Veremos agora que isso não pode ser mais do que uma simples tendência, pois as modificações em M' compensam ou supercompensam os efeitos da modificação em Q. Essa é, de forma resumida, a substância do que Marx denomina teoria da lei, no volume 3, capítulo 13 de O Capital. Para ele, possuía grande significação. Demonstrava que a produção capitalista tinha certas barreiras internas à sua expansão indefinida. Por um lado, a crescente composição orgânica do capital é a expressão da crescente produtividade do trabalho. Por outro lado, a decrescente taxa de lucro que a acompanha deve, em última análise, obstruir os canais da iniciativa capitalista. Marx expressou claramente essa ideia no trecho seguinte, examinando a posição de Ricardo quanto à tendência da taxa de lucro. Abre aspas. A taxa de lucro é a força que compele a produção capitalista e só são produzidas coisas que proporcionam lucro. Daí o receio dos economistas ingleses quanto ao declínio da taxa de lucro, cuja simples possibilidade preocupava Ricardo. Isso mostra sua profunda compreensão das condições da produção capitalista. A acusação que lhe é feita de que tinha olhos apenas para o desenvolvimento das forças produtivas, a despeito dos sacrifícios de seres humanos e valores capitais, atinge precisamente seu ponto forte. O desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social é tarefa histórica e privilégio do capital. É precisamente dessa forma que ele cria inconscientemente as necessidades materiais de um modo superior de produção. O que preocupa Ricardo é o fato de que a taxa de lucro, o princípio estimulador da produção capitalista, a premissa fundamental e a força motora da acumulação, seja posta em risco pelo desenvolvimento da própria produção. E a proporção quantitativa significa tudo no caso. Há realmente algo mais profundo que isso, que ele percebe vagamente. Demonstra-se aqui, de forma puramente econômica, ou seja, do ponto de vista burguês, dentro dos limites do entendimento capitalista, do ponto de vista da própria produção capitalista, que existe uma barreira, que ela é relativa, que não é um modo de produção absoluto, mas apenas histórico, correspondente a uma época definida e limitada no desenvolvimento das condições materiais de produção.
fecha aspas. 2. As causas contrabalançadoras. Marx enumerou 6 causas contrabalançadoras que impedem e anulam a lei geral da taxa decrescente de lucro. Abre aspas, deixando-lhe meramente um caráter de tendência, fecha aspas. Uma delas, a sexta, ocupa-se realmente da forma pela qual a taxa de lucro é calculada e dela não trataremos. As outras 5 podem ser classificadas segundo seu efeito de manter reduzida a composição orgânica do capital ou de elevar a taxa de valor excedente. Em primeiro lugar, com o barateamento dos elementos do capital constante, e em segundo encontramos a elevação da intensidade da exploração, depressão de salários abaixo de seu valor e superpopulação relativa. Uma causa, o comércio externo, é incluída sob ambos os títulos. Examinemos rapidamente como funcionam esses vários fatores. Barateamento dos elementos do capital constante. O uso crescente de maquinaria pelo aumento da produtividade do trabalho reduz o valor por unidade do capital constante. Abre aspas, dessa forma o valor do capital constante, embora continuamente aumentado, não pode crescer na mesma proporção de seu volume material, ou seja, o volume material dos meios de produção postos em movimento pela mesma quantidade de capacidade de trabalho. Em casos excepcionais, a massa dos elementos do capital constante pode mesmo aumentar, ao passo que seu valor continua o mesmo ou cai, fecha aspas. Citação do Capital 3. Em outras palavras, um determinado aumento na composição orgânica do capital, embora reduzindo o valor do capital constante, em certa medida atua como seu próprio corretivo. Como indica Marx, o resultado pode ser bem substancial, indo mesmo a ponto de cancelar totalmente o aumento inicial. Elevação da intensidade da exploração. Aqui Marx ressalta a extensão da jornada de trabalho e aquilo a que hoje chamaríamos de aceleração e extensão. Nota, speed up e stretch out, respectivamente, que significam aumento da produção sem correspondente aumento do salário e atribuição de maior número de máquinas ou funções a um operário, também sem o correspondente aumento de salário. Nota do tradutor. Voltando ao texto, o aumento de horas do dia de trabalho aumenta diretamente a taxa de mais-valia, aumentando a quantidade de trabalho excedente sem afetar a quantidade de trabalho necessário. A aceleração e a extensão, por outro lado, elevam a taxa de mais-valia, comprimindo o trabalho necessário num tempo menor e deixando, portanto, maior proporção de um dia de trabalho não modificado para o trabalho excedente. O efeito, em qualquer caso, é elevar a taxa de lucro em relação ao que teria sido de outra forma. Esses métodos de aumentar a taxa de mais-valia não estão necessariamente ligados a uma crescente composição orgânica do capital, constituindo antes recursos adotados pelos capitalistas para sustar uma decrescente taxa de lucro se forem exequíveis e quando forem. Depressão dos salários abaixo de seu valor. A prática da redução de salários que os capitalistas estão prontos a empregar sempre que possível é simplesmente mencionada de passagem por Marx, que parte da suposição geral de que todos os preços e salários são determinados pelo mercado, e essa suposição afasta a possibilidade de uma política de salários agressiva da parte dos capitalistas. Tal fator, observa ele, abre aspas, nada tem a ver com a análise geral do capital, fazendo parte de um quadro da concorrência que não apresentamos neste trabalho, fecha aspas. Superpopulação relativa. Já vimos no último capítulo como o uso crescente da maquinaria, que em si mesmo significa uma composição orgânica superior do capital, libera os trabalhadores,
criando, assim, uma superpopulação relativa ou exército de reserva. Marx acentua o fato de que a existência de trabalhadores desempregados leva ao aparecimento de novas indústrias com uma composição orgânica de capital relativamente baixa e, portanto, a uma taxa de lucro relativamente alta. Quando essas taxas de lucro são postas em média com as taxas obtidas nas velhas indústrias, elevam a taxa geral do lucro. Parece, entretanto, que o efeito mais importante do exército de reserva é o examinado no capítulo anterior, ou seja, reduzir as escalas de salários através da concorrência no mercado com a força de trabalho ativa, elevando assim a taxa de mais-valia. Por esse motivo, classificamos a superpopulação relativa como um dos fatores tendentes a elevar a taxa de mais-valia. Comércio externo. Frequentemente é possível, pelo comércio externo, adquirir matérias-primas e artigos de necessidade mais baratos do que seria possível produzi-los internamente. Abre aspas. Na proporção em que o comércio externo barateia em parte os elementos do capital constante, em parte os artigos de necessidade pelos quais o capital variável é trocado, exerce a tendência de elevar a taxa de lucro, elevando a taxa de mais-valia e reduzindo o valor do capital constante. Fecha aspas. Citação do capital 3. Esse fator, portanto, pertence a ambas classificações de causas contrabalançadoras. Devemos observar novamente que não há nenhuma ligação necessária entre as possibilidades de comércio externo e as modificações na composição orgânica do capital, de forma que a inclusão do comércio externo a essa altura deve ser considerada como uma nota, ao invés de parte integrante da análise. Percebe-se logo por este sumário das principais causas contrabalançadoras que a análise de Marx não é sistemática nem exaustiva. Como muitos outros pontos do volume 3, ela ficou inacabada e podemos concluir com segurança que se Marx tivesse vivido bastante para preparar o original para impressão, teria feito acréscimos e revisões em vários pontos. Talvez não seja, portanto, fora do lugar dedicarmos maior consideração ao problema da tendência da taxa de lucro, à luz de todo o sistema teórico de Marx. Isso é ainda mais necessário porquanto a lei da tendência decrescente da taxa de lucro tem sido objeto de numerosas críticas, tanto de adeptos como de adversários de Marx. 3. Crítica da lei. Vimos que as forças atuantes sobre a taxa de lucro podem ser resumidas numa fórmula contendo duas variáveis bastante complicadas: a taxa de mais-valia e a composição orgânica do capital. Vimos também que a tendência decrescente da taxa de lucro é deduzida por Marx na suposição de que a composição orgânica do capital se eleva, ao passo que a taxa de mais-valia permanece constante. Parece não haver dúvida quanto à oportunidade da suposição de uma crescente composição orgânica do capital. Será justificável, porém, supor ao mesmo tempo uma taxa constante de mais-valia? É necessário sermos claros sobre as consequências dessa última hipótese. Uma crescente composição orgânica do capital vai lado a lado com a crescente produtividade do trabalho. Se a taxa de mais-valia permanece constante, isso significa que ocorre uma elevação nos salários reais, sendo exatamente proporcional ao aumento na produtividade do trabalho. Suponhamos que a produtividade do trabalho seja duplicada, isto é, que no mesmo tempo o trabalho produza 2 vezes mais do que antes. Nesse caso, como uma taxa de mais-valia inalterada significa que o operário trabalha a mesma quantidade de tempo para si e a mesma quantidade de tempo para o capitalista do que antes. Segue-se que tanto a produção física representada pelo salário como a produção física representada pela mais-valia também duplicaram. Em outras palavras, o operário e o capitalista se beneficiam igualmente da maior produtividade de seu trabalho.
Embora não possa haver objeção lógica a uma suposição que leva a tais resultados, há, não obstante, razões para duvidarmos de que seja adequada. Em primeiro lugar, toda a nossa análise até agora leva-nos a esperar uma taxa crescente de mais-valia. Uma das concomitantes da maior produtividade do trabalho em condições capitalistas é a criação de um exército de reserva industrial que exerce um efeito depressivo sobre os salários e, com isso, tende a elevar a taxa de mais-valia. Essa é precisamente uma das características do capitalismo, ou seja, que o trabalho realizado na forma de capital constante faz concorrência ao trabalho vivo, obstando suas pretensões. A suposição de uma taxa constante de mais-valia com a crescente produtividade parece desprezar esse efeito. Podemos dizer que Marx levou em conta esse problema, incluindo a superpopulação relativa entre as causas contrabalançadoras da taxa decrescente de lucro. E do ponto de vista formal, isso é certo. Mas parece pouco prudente tratar isoladamente e como fator neutralizante uma parte integrante do processo de produtividade crescente. Será melhor reconhecer de início que a produtividade crescente tende a provocar uma taxa mais alta de mais-valia. É o que Marx faz habitualmente. Duas citações de partes diferentes do volume 1 ilustrarão sua forma de tratar normalmente essa questão. Abre aspas. Como todo aumento na produtividade do trabalho, a máquina tem o objetivo de baratear as mercadorias e reduzindo aquela parte do dia de trabalho na qual o operário trabalha para si, aumenta a outra parte que ele dá sem o equivalente ao capitalista. Em suma, é um meio de produzir mais-valia, fecha aspas. E essa outra, ainda mais enfática sobre a mesma questão, abre aspas, mas lado a lado com a crescente produtividade do trabalho vai, como já vimos, o barateamento do operário e, portanto, uma taxa maior de mais-valia, mesmo quando os salários reais aumentam. Estes últimos nunca aumentam proporcionalmente à força produtiva do trabalho. Fecha aspas. Poderíamos acrescentar muitos outros trechos expressando a mesma opinião geral. Na realidade, talvez não seja exagero dizer que a parte 4 do volume 1, a produção de mais-valia relativa, que compreende mais de 200 páginas, é, em grande parte, dedicada a demonstrar a relação íntima entre a produtividade do trabalho e a taxa de mais-valia. Pareceria, portanto, que Marx não estava certo, mesmo em termos de seu próprio sistema teórico. Ao supor uma taxa de mais-valia constante, simultaneamente com uma maior composição orgânica do capital. Uma elevação na composição orgânica do capital deve significar um aumento na produtividade do trabalho. E temos a própria palavra de Marx de que a produtividade maior é invariavelmente acompanhada de uma taxa maior na mais-valia. No caso geral, portanto, devemos supor que a maior composição orgânica do capital se processa para e passo com a maior taxa de mais-valia. Se tanto a composição orgânica do capital como a taxa de mais-valia forem consideradas variáveis, como acreditamos que devam, então a direção na qual a taxa de lucro se modifica torna-se indeterminada. Só podemos dizer que a taxa de lucro cairá se o aumento percentual na taxa de mais-valia for inferior ao decréscimo percentual na proporção do capital variável para o total. Abre aspas. Citação. Temos P igual M', 1 menos Q. Que 1 menos Q, razão do capital variável em relação ao total, seja representada por Q'. Então a equação poderá ser P igual M', Q'. Ora, dP igual M', dQ' mais Q' dM', portanto, dP é negativo, ou seja, a taxa de lucro cai
se M' de Q', que é essencialmente negativa, for numericamente superior a Q' de M', que é essencialmente positiva. Essa situação também pode ser escrita dM' por M', menor do que dQ' por Q', que é a forma dada no texto. A proporção do capital variável para o capital total é igual a 1 menos a composição orgânica do capital. Quando a composição orgânica aumenta, a proporção do capital variável para o total decresce. Poderemos dizer que essa condição seja, de modo geral, satisfeita? Em outras palavras, será legítimo supor que as modificações na composição orgânica do capital serão usualmente relativamente maiores do que as modificações na taxa de mais-valia, de modo que as primeiras constituam os movimentos dominantes na taxa de lucro? Se assim for, a hipótese de Marx de uma taxa constante de mais-valia poderia ser considerada como um recurso útil para focalizar a atenção no elemento mais importante da situação, e o tratamento das modificações na taxa de mais-valia como causa contrabalançadora se justificaria. O próprio Marx provavelmente pensou nesses termos ao formular assim o problema da taxa de lucro. Autores marxistas posteriores aparentemente seguiram a mesma orientação, pois a impressão geral que se tem de suas obras é que, num período de tempo considerável, as modificações na composição orgânica do capital serão enormes, tão grandes que superarão qualquer efeito compensador possível das modificações na taxa de mais-valia. Nota: essa atitude pode ser percebida claramente, por exemplo, no esquema de reprodução ampliada apresentado por Otto Bauer na acumulação do capital, no qual se presume que o capital constante cresce 2 vezes mais rapidamente do que o capital variável, ao passo que a taxa de mais-valia permanece inalterada. Esse esquema foi aproveitado por Henrik Grossman, da acumulação em 1929, que dele fez a base de sua teoria do colapso capitalista. É claro que tanto Bauer como Grossman aceitaram as consequências do esquema no que se relaciona com o crescimento extremamente rápido da composição orgânica do capital. Fim da nota. Essa opinião nos parece insustentável. Em termos físicos, é exato que a quantidade de maquinaria e material por operário tendeu a crescer numa proporção muito rápida, pelo menos no último século e meio. Mas a composição orgânica do capital é uma expressão de valor e, devido à crescente produtividade do trabalho, o crescimento do volume de maquinaria e material por operário não deve ser considerado como índice de modificação da composição orgânica do capital. Na verdade, a impressão geral de rapidez do crescimento dessa composição parece ser consideravelmente exagerada. Devemos notar que estamos examinando modificações na composição orgânica do capital depois de concedermos todas as margens ao barateamento dos elementos do capital constante que Marx trata, novamente como uma causa contrabalançadora. Poderia parecer preferível examinar primeiro o que se poderia chamar de aumento original na composição orgânica e observar os efeitos disso na taxa de lucro, para somente então levar em conta o barateamento dos elementos do capital constante que é, em si mesmo, provocado pela elevação da produtividade associada ao aumento original. Poder-se-ia alegar que, com isso, a taxa de aumento da composição orgânica pareceria muito maior e que tal fato não transparece nas estatísticas apenas devido a uma das causas contrabalançadoras. É duvidoso, porém, se qualquer finalidade útil possa ser atendida por essa tentativa de preservar a distinção implícita de Marx entre a principal elevação da composição orgânica e a queda contrabalançadora, mas menor, devido ao barateamento dos elementos do capital constante.
Tudo que se pode observar é a modificação líquida na composição orgânica que resulta de ambas as forças. Parece melhor, portanto, usar a expressão modificação na composição orgânica do capital, apenas no sentido que leva em conta o barateamento dos elementos do capital constante. Com isso, haverá talvez menos tentação de considerar essa composição em termos físicos, ao invés de fazê-lo em termos de valores. Se esses argumentos forem válidos, segue-se que não há uma suposição geral de que as modificações na composição orgânica do capital sejam relativamente tão maiores do que as modificações na taxa de mais-valia, a ponto de dominarem os movimentos na taxa de lucro. Pelo contrário, parece que devemos considerar as duas variáveis como de importância mais ou menos coordenadora. Por esse motivo, a formulação marxista da lei da tendência decrescente da taxa de lucro não é muito convincente. Ao mesmo tempo, podemos observar que as tentativas feitas para demonstrar que uma crescente composição orgânica do capital deve ser acompanhada de uma crescente taxa de lucro não são igualmente convincentes. Nota: a mais interessante delas foi a de Bortkiewicz, que afirmou, abre aspas, o erro na prova de Marx para sua lei da taxa decrescente de lucro consiste principalmente em deixar fora de consideração a relação matemática entre a produtividade do trabalho e a taxa de mais-valia. Fecha aspas. E tentou provar que se esse fator for considerado o resultado, deve ser uma taxa de lucro crescente. A prova consiste essencialmente na suposição de que os capitalistas não introduziriam métodos de produção que demandam uma composição orgânica de capital mais alta, a menos que o efeito fosse elevar a taxa de lucro. Isso ocorre ao capitalista individualmente, mas para a classe capitalista como um todo, a modificação da taxa de lucro é o resultado de suas ações, que pode ser bem diferente do que pretendia cada capitalista isolado. Da mesma forma, quando os capitalistas elevam o preço da força de trabalho, cada qual pensa em melhorar sua situação, e, no entanto, o resultado é a piora da situação de todos. O leitor interessado em seguir essa questão deve consultar o seguinte: Kei Shibata, On the Law of Decline in the Rate of Profit, Kyoto University Economic Review, julho de 1934. On the General Profit Rate, de janeiro de 1939. Hans Neisser, Der Gesetz der fallenden Profitpreiskrisen, de janeiro de 1931. Fim da nota. Isso não significa a ausência de tendência de queda da taxa de lucro. Não só Marx, mas também os teóricos clássicos e modernos consideraram a tendência decrescente da taxa de lucro uma característica básica do capitalismo. O que estou procurando mostrar é a impossibilidade de evidenciar uma tendência decrescente da taxa de lucro, iniciando-se a análise pela crescente composição orgânica do capital. Uma vez que se compreenda, porém, que a crescente composição orgânica do capital é, em si, apenas um elo numa cadeia causal de influências que agem sobre a taxa de lucro, o aparente dilema desaparece. Atrás da composição orgânica do capital está o processo de acumulação, e é aqui que devemos procurar as forças que tendem a reduzir a taxa de lucro. Explicamos no último capítulo como a acumulação do capital, tomada em si, opera no sentido de aumentar a procura do trabalho e, portanto, elevar os salários. Não havendo outras modificações, esse aumento de salários leva à redução da taxa de mais-valia e esta, por sua vez, se expressa numa queda da taxa de lucro. Como, abre aspas, o processo capitalista de produção é essencialmente um processo de acumulação, fecha aspas, citação do Capital, volume 3, tal como Marx insiste, segue-se que desse fato apenas surge uma tendência persistente para a queda da taxa de lucro.
Observou também no último capítulo, porém, que os capitalistas não se submetem de boa vontade à redução da taxa de lucro provocada pela sua própria acumulação. Lutam com a introdução de máquinas e outros recursos economizadores de trabalho para manter a taxa de lucro em seu nível ou mesmo aumentá-la. É aí que surge a crescente composição orgânica do capital. Se essa atitude consegue restaurar a taxa de lucro ou se age apenas para retardar sua queda, é um problema que não pode ser solucionado com bases exclusivamente teóricas e gerais, se a análise aqui apresentada estiver correta. Uma coisa, porém, parece bastante certa: o aumento na composição orgânica do capital tende a restaurar a taxa de mais-valia e, portanto, aumentar a massa de mais-valia acima do que seria na essência da elevação na composição orgânica do capital. Portanto, mesmo se o efeito é a depressão da taxa de lucro ainda mais, o comportamento dos capitalistas, elevando a composição orgânica do capital, tem certa justificativa objetiva do ponto de vista da classe capitalista como um todo. Não será possível acentuar demais que os argumentos desta parte de nosso estudo se relacionem com as bases teóricas da tendência decrescente da taxa de lucro. Não houve qualquer pretensão de negar a existência ou a fundamental importância dessa tendência. Nem foi nossa intenção negar a validade das causas contrabalançadoras de Marx. Na prática, uma delas, ou seja, a crescente intensidade da exploração, intensificação, extensão, taylorização, etc., é particularmente importante. Trata-se de um método de comprimir mais trabalho numa dada quantidade de tempo. Por exemplo, o trabalho que demandava 5 horas passa a ser realizado em 4, como resultado do aumento de velocidade das máquinas. Como o dia de trabalho permanece o mesmo, digamos, 10 horas, onde o trabalho necessário empregava 5 horas e o trabalho excedente outras 5, a razão será agora de 4 horas de trabalho necessário e 6 horas de trabalho excedente. A taxa de mais-valia aumentou de 100% para 150%. Os números são puramente ilustrativos, mas as grandezas mencionadas não estão fora da realidade e mostram que modificações relativamente grandes na taxa de mais-valia podem resultar de modificações aparentemente pequenas na velocidade do trabalho. Os capitalistas têm sempre a tentação de elevar a taxa de mais-valia por esse processo, e não parece haver dúvida de que a obstrução resultante sobre a tendência decrescente da taxa de lucro é contínua e pode por vezes ser substancial. Ninguém que despreze esse fator compreenderá integralmente as tendências contemporâneas da produção capitalista. Finalmente, antes de deixarmos a questão dos movimentos na taxa de lucro, devemos assinalar que existem outras forças além das mencionadas e que são, sob esse aspecto, importantes. Podem ser classificadas como as que tendem a reduzir a taxa de lucro e as que tendem a elevá-la. Entre as primeiras se incluem, primeiro, sindicatos e, segundo, ação estatal a beneficiar o trabalho. Entre as forças que tendem a elevar a taxa de lucro, podemos mencionar 3. As organizações dos empregadores, 4. A exportação de capital, 5. A formação de monopólios, 6. A ação estatal destinada a beneficiar o capital. Essa enumeração está, evidentemente, longe de ser completa. Consideremos rapidamente cada um desses itens. 1. Sindicatos. Ao combater a tendência decrescente da taxa de lucro, os capitalistas se empenham igualmente em reduzir os salários. Como já vimos, seu principal aliado nessa guerra é a reserva industrial. Se a concorrência dessa reserva no mercado de trabalho pudesse operar livremente ou sem obstáculos, os salários reais dos trabalhadores poderiam ser mantidos no nível baixo de subsistência, ao passo que os capitalistas colheriam todos os benefícios do aumento da produtividade.
tendo, ao mesmo tempo, uma parte maior do valor da produção e todo o aumento corrido na renda real. Assim, a reserva é o obstáculo mais importante no caminho da participação do trabalhador nos lucros do desenvolvimento industrial. A fim de superar esse obstáculo, os trabalhadores se unem em sindicatos e, dessa forma, asseguram, na medida do possível, o controle da oferta da força de trabalho. Os sindicatos são, portanto, o instrumento mais importante pelo qual os trabalhadores lutam para melhorar sua condição no regime de produção capitalista. Ao mesmo tempo e pelas mesmas razões, porém, exercem uma influência redutora sobre a taxa de lucro. 2. A ação estatal destinada a beneficiar o trabalho. É fator de grande importância, cujas raízes serão discutidas mais detalhadamente no capítulo 13. Toma muitas formas, por exemplo, a limitação legal do dia de trabalho, a assistência contra o desemprego e, recentemente, nos Estados Unidos, a legislação destinada a proteger o direito de negociarem os trabalhadores coletivamente. A primeira dessas medidas, geralmente, embora não necessariamente, reduz a taxa de mais-valia, ao passo que a segunda e terceira são de grande ajuda aos trabalhadores em seus esforços para a manutenção de salários padrões. Muitas outras medidas estatais poderiam ser mencionadas, a maioria das quais tende claramente a reduzir a taxa de lucro. 3. Organizações dos empregadores. Na medida em que tais organizações operam para melhorar a capacidade de negociação coletiva do capital frente a frente com o trabalho, evidentemente, exercem uma influência benéfica sobre a taxa de lucro. 4. Exportação de capital. É um fator a que Marx dedicou pouca atenção, não porque seja destituído de importância, mas porque ele não viveu bastante para completar seu sistema teórico. Em seu efeito direto sobre a economia interna, a exportação de capital atua no sentido de aliviar a pressão sobre o mercado interno de trabalho e, dessa forma, impede a acumulação de sentir seus efeitos depressivos na taxa de lucro. O exame mais detalhado da exportação de capital pertence à teoria de uma economia mundial, a que voltaremos no capítulo 16. 5. Formação de monopólios. Os capitalistas individualmente criam monopólios, evidentemente, com a esperança de melhorar a taxa de seu próprio lucro. Além disso, o efeito pode ser uma elevação da taxa de lucro em geral. A influência do monopólio sobre a taxa de lucro, porém, é questão complicada que deve ser examinada mais tarde no capítulo 15. 6. A ação estatal destinada a beneficiar o capital. Exemplo óbvio disso são as tarifas protetoras. Como no caso dos monopólios, podem elevar a taxa geral de lucro, mas seus efeitos completos constituem complexo que deve ser tratado mais adiante no capítulo 16. Essa enumeração dos fatores que atuam sobre a taxa de lucro, embora não exaustiva, pode servir para mostrar que uma grande variedade de forças díspares e aparentemente desligadas tem um centro comum em seus efeitos sobre a taxa de lucro. Se a opinião marxista de que os movimentos na taxa de lucro dominam, em última análise, o funcionamento do sistema capitalista é correta, temos então nisso um princípio unificador da maior importância. Na análise do capitalismo, tudo deve ser cuidadosamente examinado e testado, buscando-se sua influência na taxa de lucro. Quando isso é feito, a economia política torna-se uma arma de compreensão coerente e poderosa.